Irmãos queridos, de volta à Igreja Presbiteriana da Pampulha, a igreja amada do nosso coração. Depois do vale, vem o monte. E o monte é o lugar gostoso para ouvir a voz de Deus. Hoje nós meditaremos no Salmo 126, quando a Escritura nos diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Irmãos queridos, em Isaías capítulo 9, verso 6, o caráter do Cristo é descrito como, primeiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. O tripé do caráter de Deus. Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. E eu confesso, irmãos, que o tempo vai passando e as pessoas que partiram, nossos queridos, deixam saudade. Saudade de Dona Deusina. Dona Deusina me ensinou aqui em Minas Gerais o que é corujinha. E quando chegava um casal com um filhinho, sabe, aquele menino feinho, mas os pais amam o corujinha. E irmão, ainda que seja feio, é filho. E Deus quer filhos que pareçam com Ele. Não existe um pai que não queira amar o filho, ainda que com todos os defeitos, e ver nele o seu reflexo. Oremos, pois, para que Deus nos fale pela Sagrada Escritura com o presbítero licenciado Ricardo. Senhor Deus, louvamos o Teu grandioso nome, Pai, e Te clamamos que nos fale, Senhor. Amém. A Tua Escritura está aberta, o Teu servo aqui diante da Tua igreja, pastoreando, dando o bocado. Louvado seja o Senhor pelo retorno do nosso pastor, e que ele volte, Pai, com a mesma simplicidade, com a mesma fé, com a mesma seriedade e gravidade que ele sempre teve, Senhor. Amém. Respeitando os limites da Tua palavra e entregando aquilo que o Senhor quer que seja entregue para o Teu povo. Amém. Tem misericórdia, Deus, da vida dele, da vida da Tua igreja. E nos atende, Deus, por esse clamor, por esse louvor, por essa adoração feita neste salmo, Pai. Nós temos verdadeiramente semeado em meio a lágrimas e confiamos nessa bendita promessa, Deus, que retornaremos ceifando em júbilo e alegria. Amém. Tem misericórdia, Deus, em nome de Cristo que te pedimos, fala ao Teu povo grandemente e no momento oportuno, no devido tempo, retorna com Teu povo no ajuntamento, Pai. Amém. Em nome de Jesus nós te clamamos. Restaura o Teu culto, Deus, o Teu culto pleno. Amém. Onde poderemos celebrar batismo, ceia, públicas profissões de fé, ordenação de oficiais, cantar, louvar em conjunto ao Senhor, Deus. Perdoa, Pai, perdoa a Tua igreja. Restaura a sorte, Pai, de Sião. Amém. O verdadeiro Israel do Senhor, que o apóstolo diz. E é em nome de Cristo que oramos. Amém. Amém. O homem, na sua constituição social, espiritual, existencial, é relacional. Não existe gente sem estabelecer contatos, interagir. A nossa constituição primeva é sermos adoradores. A termos sentido de existência quando nós nos relacionamos com Deus, quando nós cultuamos a Deus, quando nós vivemos em harmonia com os nossos irmãos. À guisa dessa assertiva, diz o Dr. Martyn Lloyd-Jones, aves de mesma plumagem voam em bandos. E eu quero afirmar com isso que servos do Senhor têm características e são reconhecidos por aquilo que creio, faço. Irmãos, essa é uma das análises mais duras para nos desmascarar, mas é bendita. Aquilo que eu creio de verdade é aquilo que eu estou fazendo. Ouça, o que cremos, fazemos.
Logo, se não estamos fazendo, ou se você está fazendo errado, é porque tem algo muito a ser melhorado. Nesses tempos de dores angustiantes, lancinantes, por favor, nós trazemos um paralelo para a ação, porque não se pode parar, e se retrocedermos, Deus não tem em nós prazer. Meu irmão, teve você um dia sido feito filho de Deus, por ter confessado Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador? Tenha o caráter do seu Deus, tenha o caráter santo, como 3 vezes santo é o Senhor. Por favor, num solilóquio, numa conversa íntima de você com você mesmo, por favor, a sua tendência é qual? Hoje, diante de todos os embates, é desistir, é rodar no mesmo lugar, é se entregar ao marasmo, à fraqueza, é se deixar dominar pelas dúvidas? Então, o primeiro dever de casa dessa mensagem ao seu coração é decorar 2 versículos Obadias, servos do Senhor. Por favor, nós leremos com o presbítero Ricardo a carta, a epístola de 1 João, capítulo 4, os versos 18 e 19. Leamos, por favor. 1 de João, capítulo 4, 18 e 19. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Irmão, amado ouvinte, existe um verdadeiro amor. Existe um verdadeiro amor. E você precisa se apropriar dele para viver talvez o que nunca viveu, testemunhar da forma como nunca testemunhou. Como nós vemos Josué, a chamada dele é ser forte e corajoso. Quando nós vemos a exortação a Moisés, Daniel, José, Jó, qual dos heróis da fé foi dominado pela fraqueza? O Deus forte requer força. Eis a chamada ao seu coração. Você é um servo do Deus Todo-Poderoso, então ele demanda força na sua vida. Força disponibilizada pelo poder emanado das suas promessas, não uma força sua, mas uma força que descende do trono da graça, porque ele renova e faz voar, ele renova e faz ter forças para seguir na caminhada. Porém, por favor, insisto, o poder de Deus não é para acontecer o que você quer, não é para determinar nada. O poder é para crer, agir e usufruir de uma paz que excede a todo entendimento. E esse salmo tem o poder de lhe chamar a dar uma guinada. Sim, como ele é Deus Todo-Poderoso, ele requer força. Deus requer força do crente para enfrentar a peregrinação nessa vida que muitas vezes, como diziam os reformadores, será um tremendo vale de lágrimas, de doença, de morte, de desentendimento. Deus quer e dá força para, no meio do cativeiro, que a nossa boca se encha de riso. Sabe aquela coisa insana? É meio louca. Você está passando por dores que as palavras não podem descrever, mas existe uma paz no coração, existe um riso na sua boca. Você pode ter paz, inclusive diante do maior de todos os inimigos humanos, o aguilhão da morte. Irmão, meu amigo, ouça a palavra de Deus para ser transformado no caráter forte dele. Deus é todo-poderoso e requer força, em primeiro lugar, ao lembrar-se do passado. Os versos 1 a 3 dizem assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Deus requer força quando você olhar para o passado. Esse salmo, como o salmo de número 95, tem essas 3 fases.
passado, presente e futuro. Então, nessa primeira fase de passado, eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. O ano de 2021, o ano de pandemia, coronavírus, nos convida a lembrar do passado com força. O Salmo 126, muito acertadamente, é um salmo pós-exílico babilônico. Irmão, olhando para o seu passado, quantas vezes você divisa que você voltou, você venceu, aconteceu algo na sua vida como ninguém mais, porque Deus estava lá e lhe proveu. Quantas vezes você olha para a sua vida e diz, eu não sei como, eu não sei porquê, mas Deus proveu e me trouxe até aqui. E isso o que faz? Quando você lembra dessas coisas, de que Deus já fez. No verso 2 nós lemos, então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas tem feito o Senhor por eles. Aperceba-se, adorador não é macambúzio. Não, meu irmão. Há paz em minha alma, e não é porque tudo me vai bem, é porque eu louvo ao meu Senhor. Louvor é glorificação por aquilo que Deus já fez. Então, adorador é igual à alegria, que é igual a um gomo do fruto do Espírito que começa pelo amor. Amor perfeito, amor que lança fora o medo, porque ao olhar para trás, é impossível você não ver e dizer, o perfeito, o justo amor de Deus sempre me perseguiu, sempre esteve comigo. Posso afirmar a minha alma, olhando para trás, Deus fez, e quando fizer diferente, o que de pior pode me acontecer? É apenas eu ir na frente dos meus irmãos, é eu estar melhor do que todo mundo já, e só esperando a chegada dos demais remidos. Doravante, o que faz comigo essa certeza? Quando eu penso que nem a morte pode, a minha boca se enche de riso, porque o Senhor me provê algo que para outros é insano, mas eu sei em quem tenho crido, e por isso eu posso sorrir. Querido, fé é esperança, fé é certeza. O que provoca no meu coração ante as pessoas do entorno, porque eu vejo o Senhor provendo, as pessoas me veem sorrindo. Alguns vão dizer, louco, como pode? Posso, porque o Senhor me dá essa força de uma paz que excede a todo entendimento. Numa constatação que dá poder, essa constatação chama a força do verso de número 3. Com efeito, grandes coisas o Senhor fez por nós e por isso nós estamos alegres. Com efeito, com certeza, indubitavelmente, notoriamente, grandes coisas o Senhor Yahvé, o Todo-Poderoso, fez por nós. E essa é a razão fundamentada para nós estarmos alegres. O Senhor já fez. Irmão, se está lhe faltando forças, se está lhe faltando olhar para o passado então e rememorar o que Deus já lhe fez. Assim, agora, é tempo de trazer à memória o que lhe pode dar esperança. Sabe qual é a maior de todas as coisas que Deus já fez por você, filho de Deus? Romanos 8,32 nos diz assim, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Olhe para o passado, meu irmão. Se Deus entregou Cristo naquela cruz para pagar pelos seus pecados, não lhe proveria graciosa e merecidamente por um amor imenso aquilo que você precisa para prosseguir e completar a sua peregrinação? Ah, meu irmão, por favor, o verso 1 do Salmo 126 de novo diz assim, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Quer ficar como quem sonha? Seja adorador pelo que já lhe aconteceu, pela sua salvação em Cristo Jesus. Jesus é, e o mais Ele fará. Em segundo lugar,
Deus é todo-poderoso e requer força. Se, em primeiro lugar, ao você olhar para o passado, Deus requer força ao você rogar no presente. O verso de número 4, leiamos. Diz assim: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Negueb. Você já ouviu que quem vive de passado é roda d'água, museu? Já, né? Muito bem. O passado é algo que passou, que devemos rememorar, mas o foco é viver agora para produzir, para ser forte, dando testemunho do Deus forte no presente. Saudosistas pecam, viu? Se você é saudosista, pare de pecar, meu irmão. Lá no passado era melhor, então Deus era mais justo, era mais providente no passado. Deus não é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Cuidado, hein? Você percebe que se viver lá no passado, não será adorador agora, como é requerido de você? E há algo maravilhoso, portanto, no hoje, no presente, que seja chamado de presente, agora. Esse verso 4 vem depois de lembrar-se dos poderosos feitos anteriores, pois vencido foi o cativeiro. Porém, está aqui uma ação contínua de adorador. Eu explico. Veja, o verso diz assim: restaura, Senhor. Restaura hoje, Senhor. Mas não havia riso, reconhecimento por essa restauração já acontecida? Quando o Senhor restaurou, nós sorrimos. Por que o autor está dizendo, restaura, Senhor, restaura de novo? Meu irmão, a retrospectiva serve para lembrarmos que o Senhor salva o seu povo, que o Senhor continua salvando o seu povo e que Ele vai continuar fazendo isso até o fim, porque há de completar a boa obra em Cristo Jesus. É Deus quem faz perseverar os seus santos. Ele é que completa a obra que começou. Quando nós não somos fiéis, Ele permanece fiel. Ele faz a nossa parte do pacto, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. A nação que voltara do cativeiro estava sorrindo, mas estava enfrentando uma terra devastada, inimigos que não queriam os muros, o templo, a restauração daquela nação. Irmão, não é porque você teve uma vitória ali, ontem, que as lutas terminaram. Lê do engano. Se terminaram ali, só terminarão completamente na glória, quando nos reunirmos a Cristo e a sua igreja triunfante. Até lá, lutas. E só se vencem os embates da vida com oração suplicante e dependente. Lutero dizia, assim como o sapateiro faz sapatos, o alfaiate faz roupas, o cristão faz oração. Esse é o seu ofício. Lembra? Norma credente et agenda. Aquilo que eu creio, eu faço. Você é crente, meu irmão? É? Tem força em Deus? Então você tem força em Deus porque você depende em oração de Deus. Porque você confia e entrega tudo a Deus. Porque você busca a Deus. Então o verso 4 diz da seguinte forma: bendito seja o Senhor Deus. Bendito o Senhor a nossa sorte como... Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Negueb. Você diz, Senhor, eu já venci até aqui, mas continua restaurando, Senhor. Restaura sempre, Senhor. Faz na minha vida como as torrentes do Negueb. E o que é isso? Isso significa um deserto que durante a maior parte dos tempos e fases é tosco, sem vida, sem esperança. E aí você diz assim, tu és aquele que entra nessa aridez da minha vida, Senhor, e tem me dado vida. Sim, ouvinte, é Deus que dia a dia pode dar vida a ossos secos. É só Deus que pode renovar a mente, a alma, as forças, fazendo com que nós sejamos um espetáculo de um jardim regado. Sua vida é árida, meu irmão.
Você tem vivido um deserto? Aprenda hoje e para sempre a fonte da força, que é o verso de número 4. É orar suplicante e dependentemente. Restaura, Senhor, restaura a nossa sorte. Aproveite contra tudo e todos orar confiantemente para que o Senhor se incline para você. Sempre. Deus é todo-poderoso e requer força ao você olhar para o passado, ao você clamar no presente e agora ao levantar os olhos e visualizar o futuro. Versos 5 e 6 dizem assim: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem vai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Muito bem. Vida que presta, vida que vale a pena ser vivida, é até aqui uma vida de sonho, de riso, de testemunho, de busca. Essa vida vale a pena, só ela. Toda vida sonhada, planejada, é uma vida que aponta sempre para algo maior lá na frente. O autor e consumador da fé é maior que passado e que presente. Ele é a força, a mola mestra, o impulsionador para continuarmos caminhando para o futuro glorioso. Amado irmão, meu ouvinte, o ser cristão está feito a ser como o trigo e, com o passar então dos dias, ir arrancando as raízes daqui, porque não é aqui, o nosso futuro é lá. Ouça, por favor, com toda a gravidade, Deus restaurará, mas um dia não é apenas que a morte chegará. Um dia é quando nós morreremos. Quantas vezes o Senhor nos restaurará? Quantas vezes Ele quiser. Mas chegará um dia que Ele dirá: agora é tempo de vir e estar comigo. Lembra do riso, da restauração? Ele se tornará em pranto. Sim. A nossa saída não é o imediatismo, não é o pragmatismo, mas é, portanto, a esperança no descanso. No santo sábado, no Cristo de Deus, a nossa esperança não é para o aqui, para o agora, mas é para lá. O santo descanso em Cristo Jesus. Ainda que o passado tenha sido bom, houve problemas. Ainda que o momento atual esteja muito bem, logo, logo estraga tudo, né? Chega uma aprovação maior ainda do que a outra, não é verdade? Você pensa assim, nossa, agora está tudo bem. Aí vem um turbilhão. Dessa feita, se a nossa esperança se limita à felicidade, aos prazeres dessa vida, nós seremos os mais infelizes de todos os homens, diz o apóstolo Paulo. O ser cristão dessa vida está linkado à esperança no futuro. Veja o verso 5. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. No passado, hoje, você tem vertido lágrimas? Crente no Senhor Jesus, lhe resta um descanso. Um dia o Senhor Jesus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Um dia a ceifa será nunca mais dor, morte, doença, desavença, incredulidade. E aproprie-se de um detalhe revigorante que dá força no verso de número 6. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Por favor, nessa vida, quem sai chorando? Acho que eu vou melhorar a pergunta, né? Nessa vida, quem não tem chorado, meu irmão? Sobretudo nesses dias, como imaginar passar pelas provas que nós temos enfrentado sem a destra de companhia do amado de nossa alma? O ser crente piedoso não é favor a Deus, é na hora H desfrutar da companhia que nos afiança a vitória em Cristo Jesus. A fé, a confiança, o verso de número 6 traz essa certeza crassa e indubitável.
Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Meu irmão, servo do Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, feito filho de Deus em Cristo Jesus, você voltará para casa. Você tem saudade do céu. Para a presença de Deus, você voltará com alegria exuberante. Meu irmão, quando você voltar, quando chegar, você não estará minguado. Não, você terá feixes, abundância da colheita nas mãos. Deus nunca deixará de surpreender-nos. Como diz o bispo Riley, nós podemos ter uma certeza, irmãos. Na manhã da nossa ressurreição, nós saberemos que amamos muito pouco o nosso Senhor Jesus. Irmão e amigo, renove e restaure as suas forças como as torrentes no Neguebe, pelas promessas que se cumprirão no futuro, que está logo ali. Anime-se pelo que o Senhor ainda fará na sua vida e através dela. Louve pela expectativa da certeza que a palavra não cairá por terra. E aqui eu concluo. Deus é todo-poderoso e requer, como tem no seu caráter, a força dos seus filhos. Quando eles lembrarem do passado, quando eles clamarem no presente, quando eles olharem para o futuro, a realizar-se logo ali. Nenhum dos vultos da Escritura foi forte por si mesmo. Sansão era o que era quando era apossado pelo Espírito. Sadraque, Mesaque e Abednego se destacavam, porque havia neles um espírito excelente, porque o Senhor os diferenciava. Irmão, o que há de melhor, de fundamental à vida é o Senhor Deus. Você não deveria então mergulhar nele, desejar buscar tudo o que ele tem com intrepidez? E isso, pois, o tempo está passando. E na responsabilidade humana, a maioria dos cristãos é adorador pífio ou tem falhado em glorificar a Deus. Dos que foram restaurados, pense no Salmo, dos que foram restaurados, quantos não foram? Quantos morreram? Não voltaram do exílio? Pense nisso. Então, meu irmão, você voltou. Você está aqui. Deus te preservou até agora e você está ouvindo essa mensagem ao seu coração. Então você, por favor, Deus está lhe oportunizando renovar as forças, a memória, a esperança para seguir em frente com galhardia. Diz William Ward, o pulso da oração é o louvor, o coração da oração é a gratidão, a voz da oração é a obediência, o braço da oração é o serviço. Eu vou repetir. O pulso da oração é o louvor, o coração da oração é a gratidão, a voz da oração é a obediência, o braço da oração é o serviço. Restaura-nos, Senhor. Restaura minha alma hoje, Senhor. Como no deserto, no Neguebe, enche-me de novo. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra a minha vida, restaura-me, dá-me forças de novo, Senhor. Nós oraremos agora com o reverendo Dercy. Por favor, reverendo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Pai amantíssimo, que habita no alto e sublime trono em majestade e glória, em todo o esplendor. Nós, ó Pai, nos achegamos ao Teu trono de graça, expressando o nosso louvor, a nossa adoração, porque Tu és o Deus fiel, que Tu és o nosso Pai celeste, nosso Pai que cuida de nós. Ó Pai, o Senhor nos amou tanto que mandou o Teu Filho Jesus para vir, viver uma vida santa, morrer na cruz do Calvário, pagando, ó Deus, a nossa dívida, remindo a nossa dívida, ó Deus, os nossos pecados,
foram pagos ali na cruz do Calvário, e ele ressuscitou para ser o grande pastor das nossas almas. E vemos, ó Senhor Deus, nesta mensagem, como o Senhor expressa aos nossos corações das experiências que nós temos passado, temos vivido. Ó Deus, queremos te agradecer porque o Senhor tem nos sustentado, porque o Senhor tem segurado as nossas vidas nas tuas poderosas mãos e tem nos encaminhado, ó Deus, para sermos mais que vencedores em Cristo Jesus. Queremos te agradecer, queremos, ó Pai, expressar a nossa gratidão pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas, nas vidas, ó Pai, daqueles que são chamados teus filhos, que têm passado, ó Senhor Deus, por experiências difíceis, principalmente, ó Pai, nos leitos de dor. E sabemos, ó Pai, que nesses leitos de dor, de enfermidade, o Senhor tem estado presente, afofando a cama e também vindo, ó Deus, com o bálsamo do teu Santo Espírito, curando e restaurando, ó Senhor Deus, vidas. Quantas e quantas vidas o Senhor tem, em quantas vidas o Senhor tem operado, ó Senhor Deus, com a tua graça. Te damos graças, ó Deus, pela vida do teu servo, que o Senhor o restaurou. E por isso, ó Deus, rogamos também por outros, principalmente alguns queridos da nossa família, ó Deus, que passaram também por essa experiência. Ó Deus, que possamos realmente, com júbilo, louvar o seu nome, porque durante esse tempo, ó Deus, o Senhor tem nos despertado para semearmos, ó Pai, no terreno da tua graça, ó Deus, as nossas orações, as nossas petições, as nossas súplicas. Por isso, vemos como resultado, ó Deus, a alegria da recuperação daqueles que o Senhor tem levantado. Te pedimos que o Senhor continue abençoando, ó Deus, aqueles que estão sendo cuidados nos leitos de enfermidade. Ó Pai, fica com a tua igreja, com cada família, dispensando a tua bênção, a tua graça, o teu amor a cada um dos nossos queridos e amados irmãos. Ó Pai, rogamos que o Senhor continue a dispensar os teus paternais cuidados, porque nós oramos no nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém.